Você sabia que existe um grupo de alimentos que a maioria dos brasileiros consome todos os dias, alimentos considerados normais, que estão nas prateleiras de todo supermercado, que aparecem no café da manhã, no almoço e no jantar, e que, depois dos 60 anos, esses alimentos podem estar destruindo silenciosamente o seu fígado sem que você sinta absolutamente nada? Pois é. E o mais assustador é que muitos desses alimentos são até recomendados por pessoas bem intencionadas, mas que simplesmente não conhecem o que acontece dentro do fígado de um adulto maior quando esse órgão é exposto a essas substâncias ao longo do tempo. Hoje, eu vou te mostrar os 5 alimentos que eu, como médico especialista em saúde do fígado, jamais colocaria no meu prato depois dos 60 anos. E olha, não estou falando de itens exóticos ou difíceis de identificar. Estou falando de coisas que provavelmente estão agora mesmo dentro da sua geladeira. Se você tem mais de 55 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, você precisa assistir a este vídeo até o final. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode literalmente mudar o destino do seu fígado nos próximos anos. Eu sou o Dr. João Moreira, médico especialista em saúde do fígado, e há mais de 15 anos me dedico à saúde hepática e à qualidade de vida do adulto maior brasileiro. Já atendi mais de 2.000 pacientes com algum grau de comprometimento hepático, e posso te dizer com absoluta certeza, a alimentação é a principal porta de entrada para o adoecimento do fígado depois dos 60. Se você quer proteger sua saúde, deixa aquele like aqui embaixo agora mesmo para que mais pessoas recebam esse alerta. Vamos juntos nessa! Antes de entrar nos 5 alimentos, preciso que você entenda por que o fígado depois dos 60 merece uma atenção completamente diferente do que tinha aos 30 ou 40 anos. Pensa comigo, o fígado é o maior órgão interno do seu corpo. Ele realiza mais de 500 funções diferentes, filtra o sangue, produz bile para digestão, metaboliza medicamentos, armazena energia, regula o açúcar no sangue e elimina toxinas. É uma máquina extraordinária. Mas, como toda máquina, ela envelhece. E aqui está o que ninguém te conta: com o envelhecimento, o fígado perde gradualmente a sua capacidade de se regenerar. Até os 40 anos, o fígado tem uma capacidade regenerativa impressionante. Ele pode perder até 70% de sua massa e ainda assim se recuperar. Mas depois dos 60, essa capacidade cai drasticamente. O fluxo de sangue que chega ao fígado reduz em até 40% comparado ao de um adulto jovem, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hepatologia. E o metabolismo das substâncias que entram pelo que comemos fica significativamente mais lento. Isso significa que um alimento inflamatório que, aos 40 anos, o seu fígado processava e eliminava com relativa facilidade, aos 65 passa a se acumular. Passa a criar depósitos de gordura. Passa a gerar inflamação crônica de baixo grau. E essa inflamação, silenciosa e persistente, é o caminho direto para a esteatose hepática, a gordura no fígado e, em casos mais graves, para a fibrose e a cirrose. Segundo dados da Fiocruz publicados nos últimos anos, estima-se que mais de 40% dos brasileiros acima de 60 anos apresentam algum grau de esteatose hepática, sendo que a maioria absoluta desses casos está diretamente relacionada à alimentação e ao estilo de vida. 40%, meu amigo. Isso não é uma raridade. É uma epidemia silenciosa. E foi exatamente esse cenário que eu vi se repetir com o Roberto, um aposentado de 67 anos de Belo Horizonte que chegou ao meu consultório após um exame de rotina. Ele era saudável, ativo, tomava seus remédios para a pressão direitinho. Mas a ultrassonografia mostrou uma esteatose hepática grau 2. Quando fomos analisar a alimentação dele, descobrimos que 4 dos 5 alimentos que vou te mostrar hoje estavam presentes no cardápio diário dele há anos. Doutor, eu nunca imaginei que meu fígado estava assim. Eu me sinto bem. Não tenho dor nenhuma, ele me disse, surpreso. E aí está o problema. O fígado não dói enquanto está adoecendo. Quando você começa a sentir os sintomas, o estrago já está feito. Em 6 meses, depois de eliminar esses alimentos e adotar as orientações que eu também vou te passar hoje, o Roberto fez um novo exame e a esteatose havia reduzido para grau 1. Uma melhora de 50% no estado do fígado dele, só com mudança alimentar. E isso é o poder da informação certa. Então vamos ao que você veio buscar.
Os 5 alimentos que eu, como médico do fígado, jamais comeria depois dos 60 anos. O primeiro alimento desta lista é o que provavelmente você menos espera encontrar aqui, porque ele está presente em praticamente todo o café da manhã e lanche brasileiro. Estou falando dos embutidos: salsicha, linguiça, salame, mortadela, presunto, apresuntado, peito de peru processado. Eu sei, eu sei. Parece pesado demais dizer que um sanduíche de presunto pode ser um problema. Mas fica comigo porque o que vem agora vai te surpreender. Os embutidos são produtos ultraprocessados que contêm, ao mesmo tempo, 3 elementos altamente tóxicos para o fígado depois dos 60: sódio em excesso, gordura saturada de baixa qualidade e conservantes químicos como nitratos e nitritos. Cada um desses elementos, isoladamente, já seria suficiente para causar dano hepático. Juntos, eles formam uma combinação devastadora. O sódio em excesso aumenta a pressão dentro dos vasos sanguíneos do fígado, dificultando a circulação hepática. A gordura saturada dos embutidos, diferentemente da gordura presente em alimentos naturais, tende a se depositar diretamente no tecido hepático, acelerando a formação de esteatose. E os nitratos e nitritos, utilizados para conservar a cor e a validade desses produtos, são metabolizados pelo fígado em compostos chamados nitrosaminas, que têm reconhecido potencial pró-inflamatório e, em exposição crônica, estão associados ao aumento do risco de dano hepático progressivo. Estudos da USP mostram que o consumo frequente de embutidos, mais de 3 vezes por semana, está associado a um aumento de até 55% na prevalência de marcadores de inflamação hepática em adultos acima de 60 anos, quando comparado a pessoas da mesma faixa etária que evitam esses alimentos. 55%. E o mais assustador é que a maioria das pessoas come embutidos todos os dias, sem pensar 2 vezes. Foi exatamente o que aconteceu com a Denise, 62 anos, aposentada de Porto Alegre, que me procurou com queixas de cansaço persistente e inchaço nas pernas. Doutor, eu como light, eu como peito de peru. Não como fritura, não bebo. Por que meu fígado está assim? Ela tinha esteatose grau 2 e enzimas hepáticas elevadas. Quando analisamos o diário alimentar dela, estava comendo peito de peru processado 2 vezes ao dia, todo dia, há 5 anos, achando que estava fazendo a coisa certa. Em 4 meses, eliminando os embutidos e substituindo por proteínas naturais, as enzimas dela normalizaram completamente. Então a orientação prática é esta: se você quer proteger seu fígado depois dos 60, elimine ou reduza ao máximo os embutidos. Substitua por ovos, frango cozido, atum natural, sardinha. Proteínas reais, não processadas. Mas agora vem a parte mais importante, porque o segundo alimento desta lista é um que muitas pessoas consomem achando que estão fazendo uma escolha saudável. Estou falando dos refrigerantes Diet Zero. Sabe aquele refrigerante que não tem açúcar, que parece inofensivo? Pois é. E aqui está o segredo que muda tudo. O grande problema do refrigerante Diet Zero para o fígado não é o açúcar, que foi removido, mas sim os adoçantes artificiais, especialmente o aspartame e o acesulfame K, combinados com o ácido fosfórico presente nessas bebidas. O fígado é o principal órgão responsável por metabolizar esses compostos artificiais. E quando você bebe refrigerante Diet todos os dias, está literalmente sobrecarregando seu fígado com substâncias para as quais ele não foi biologicamente preparado para processar de forma contínua e em grande volume. Mas há outro problema ainda mais grave, e que a maioria das pessoas desconhece. Dados da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia apontam que o consumo regular de adoçantes artificiais em adultos maiores está associado a alterações na microbiota intestinal, as bactérias boas do intestino, que, por sua vez, aumentam a permeabilidade intestinal. Isso significa que substâncias que deveriam ficar no intestino passam para a corrente sanguínea e chegam diretamente ao fígado, gerando um estado inflamatório crônico chamado de endotoxemia metabólica. É como se você abrisse uma porta que deveria estar fechada, e aí de tudo que entra pela porta, quem tem que lidar é o fígado. E olha, eu já vi isso acontecer com pacientes de 65, 70 anos que viviam tomando 2, 3 copos de refrigerante zero por dia, achando que eram saudáveis porque era zero açúcar. O Antônio, 71 anos,
técnico aposentado de Recife, chegou até mim com o fígado inflamado e sem nenhum fator de risco óbvio. Não bebia álcool, não era diabético, não era obeso. Doutor, eu não entendo. Eu só bebo refrigerante zero, porque o normal eu parei há anos. Ele tomava entre 2 e 3 refrigerantes zero por dia. Quando ele parou completamente, começou a beber água, água com limão e chás naturais. Em 3 meses, os marcadores inflamatórios do fígado dele reduziram 38%. Se esse conteúdo está sendo útil para você, deixa o like e se inscreve no canal agora. Cada inscrição me ajuda a continuar levando essa informação gratuita para mais brasileiros. O terceiro alimento desta lista é responsável por um dos maiores enganos da história da alimentação no Brasil. Durante décadas, foi vendido como a opção saudável. Estou falando da margarina e, de forma mais ampla, de tudo que contém gordura transindustrial, biscoito recheado, bolo industrializado, salgadinho de pacote, croissant de padaria e sorvete cremoso industrializado. A gordura trans é, tecnicamente, uma gordura vegetal que passou por um processo chamado hidrogenação, que transforma óleos líquidos em sólidos à temperatura ambiente. Parece inofensivo na teoria. Mas o que acontece dentro do seu fígado quando você consome gordura trans regularmente depois dos 60 é de arrepiar. A gordura trans não é reconhecida como natural pelo organismo. Quando o fígado tenta metabolizá-la, esse processo gera uma quantidade anormalmente alta de radicais livres, moléculas instáveis que atacam as células hepáticas. Ao mesmo tempo, a gordura trans estimula a produção de colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, e inibe o HDL, o colesterol bom. O resultado é um estado de inflamação e oxidação dentro do fígado que, ao longo dos meses e anos, acelera o processo de fibrose, que é o endurecimento do tecido hepático. Pode parecer exagero, mas estudos da Sociedade Brasileira de Hepatologia confirmam que o consumo regular de gordura trans está entre os 3 principais fatores dietéticos associados ao desenvolvimento de fibrose hepática em adultos maiores de 60 anos, ao lado do álcool e do excesso de frutose. E olha que a fibrose é um estágio já mais avançado de adoecimento do fígado, que pode progredir para a cirrose se não houver intervenção. A Marlene, 58 anos, professora aposentada de Campinas, foi um caso que me marcou profundamente. Ela nunca bebeu álcool, comia bastante salada, fazia caminhada 3 vezes por semana. Mas tinha o hábito de comer biscoito recheado no lanche da tarde e usar margarina no pão todos os dias. Doutor, não consigo entender como tenho esteatose. Eu como bem. E ela comia bem na maior parte do tempo. Só que essa gordura transdiária estava, silenciosamente, agredindo o fígado dela. Em 5 meses de mudança, substituindo a margarina por azeite de oliva extra virgem e os biscoitos por castanhas ou banana, a elastografia hepática dela, que mede a rigidez do fígado, melhorou 23%. Alguma vez você cometeu esse erro sem perceber? Se está consumindo margarina ou biscoito recheado achando que é inofensivo, comenta fígado aqui embaixo. Quero saber quantas pessoas estão passando por isso. Chegamos ao quarto alimento, e este aqui é talvez o mais subestimado de toda a lista. Estou falando do excesso de frutose industrial, aquele açúcar escondido dentro de sucos de caixinha, achocolatados, molhos de tomate industrializados, iogurtes com frutas, energéticos e refrigerantes comuns. A frutose é um tipo de açúcar que, diferentemente da glicose, não é metabolizado pelos músculos nem pelo cérebro. Ela vai direto para o fígado. Toda ela. E o fígado, ao receber uma quantidade grande de frutose de uma só vez, faz com ela exatamente o que não queremos, transforma ela em gordura. Pensa comigo, quando você come uma fruta inteira, você ingere frutose, sim, mas em quantidade pequena e acompanhada de fibras, que retardam a absorção. O problema está na frutose industrial concentrada, presente nos sucos de caixinha e nos produtos ultraprocessados. Uma caixinha de suco de polpa ou néctar pode conter até 35 gramas de frutose industrial em apenas 200 ml. Isso é o equivalente a comer 8 laranjas de uma vez. O seu fígado depois dos 60 não consegue processar esse volume de frutose sem transformá-la em triglicerídeos, gordura hepática.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou dados mostrando que o consumo excessivo de frutose industrial é um dos principais responsáveis pelo aumento dos triglicerídeos no sangue em adultos brasileiros, e que esse fenômeno é especialmente pronunciado em pessoas acima dos 60 anos, cujo metabolismo hepático da frutose é até 45% mais lento do que em adultos jovens. O Geraldo, 74 anos, comerciante aposentado de Salvador, chegou ao consultório com triglicerídeos de 380 mg por decilitro e esteatose grau 2. Doutor, eu não bebo álcool há 20 anos. Só bebo suco, porque suco é saudável. Ele bebia 2 a 3 copos de suco de caixinha por dia. Quando substituímos pelo suco natural feito em casa sem açúcar, por água e por chá, em 4 meses os triglicerídeos dele caíram para 160 mg por decilitro, uma queda de mais de 50%, e a ultrassonografia mostrou redução significativa da gordura hepática. Compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que toma muito suco de caixinha achando que está sendo saudável. Pode ser que você esteja salvando o fígado de alguém que você ama. E chegamos ao quinto e último alimento desta lista. E aqui está o segredo que muda tudo, porque esse último é o que meus pacientes mais resistem em aceitar. Estou falando do álcool, mesmo em pequenas doses, mesmo socialmente, mesmo aquela cervejinha do fim de semana, mesmo o vinho tinto que é antioxidante. Meu amigo, eu preciso ser completamente honesto com você. Não existe dose segura de álcool para um fígado que já passou dos 60 anos e que está em algum processo de adoecimento. Vou te explicar o porquê do ponto de vista biológico. O álcool é metabolizado quase que exclusivamente pelo fígado, por uma enzima chamada álcool desidrogenase. Depois dos 60 anos, a atividade dessa enzima cai de forma significativa, em média entre 25% e 35%, segundo estudos da USP. Isso significa que o mesmo copo de vinho que o seu fígado processava em poucas horas aos 40 anos, agora leva o dobro ou o triplo do tempo para ser metabolizado. Durante todo esse tempo, o álcool e seus metabólitos tóxicos, especialmente o acetaldeído, estão em contato direto com as células hepáticas, causando inflamação, morte celular e, com o tempo, fibrose. E sabe o que é pior? Quando o fígado já tem esteatose, gordura acumulada, que como vimos é algo que afeta mais de 40% dos brasileiros acima de 60 anos, a sensibilidade ao dano pelo álcool aumenta drasticamente. Um fígado com esteatose responde ao álcool como se estivesse bebendo o dobro do que foi consumido. É como colocar fogo em algo que já está aquecido. E o mais assustador é que culturalmente o álcool é normalizado de tal forma no Brasil que as pessoas sentem que estão exagerando ao se preocupar com apenas uma cerveja. Mas quando você tem 60, 70 anos e um fígado que já carrega décadas de esforço, aquela cerveja não é inocente. Dados da Fiocruz indicam que mais de 60% dos casos de cirrose hepática diagnosticados em adultos acima de 65 anos no Brasil têm o álcool como fator contribuinte, mesmo em pessoas que nunca foram consideradas alcoolistas, apenas consumidoras habituais moderadas. Isso não significa que você precisa entrar em pânico se bebeu um vinho ano passado. Significa que, se você quer proteger seu fígado pelos próximos 10, 20 anos, a decisão mais inteligente que você pode tomar é eliminar o álcool da sua rotina. E eu digo isso com base em 15 anos de consultório, não por moralismo. Então vamos ao que você pode colocar em prática já a partir de hoje. Porque conhecer o problema é apenas metade do caminho. A outra metade é saber o que fazer. Primeiro, faça um inventário honesto da sua geladeira e da sua despensa esta semana. Procure por embutidos, presunto, peito de peru processado, salame, mortadela e considere substituí-los por fontes de proteína natural como ovo cozido, atum em água, sardinha, frango desfiado feito em casa. Essa troca simples pode reduzir significativamente a carga inflamatória que chega ao seu fígado todos os dias. Segundo, elimine os refrigerantes, inclusive os Diet Zero. Substitua por água com fatias de limão siciliano, chá de hibisco sem açúcar ou água de cocô natural em quantidade moderada. O seu fígado vai agradecer em semanas. Terceiro, troque a margarina por azeite de oliva extra virgem. Para cozinhar, o azeite suporta temperaturas até 180 graus Celsius sem se decompor em compostos prejudiciais. Para passar no pão,
Uma fina camada de azeite com um toque de orégano é absolutamente deliciosa e infinitamente mais segura para o fígado do que qualquer margarina. Quarto, leia os rótulos dos sucos. Qualquer suco que tenha açúcar adicionado ou xarope de milho na lista de ingredientes deve ser evitado. Prefira preparar sucos em casa, sem açúcar e nunca em quantidade excessiva. Quinto, se você ainda consome álcool, mesmo socialmente, converse com o seu médico sobre como reduzir gradualmente. Não estou pedindo uma mudança radical da noite para o dia, estou pedindo que você leve esse tema a sério, porque o seu fígado leva. Mas cuidado, existe um erro que quase todo mundo comete ao tentar melhorar a alimentação, e preciso te alertar sobre isso. Muitas pessoas, ao descobrirem que devem eliminar esses alimentos, partem para dietas restritivas extremas, cortando calorias de forma drástica e passando fome. Isso é perigoso para o fígado. Quando o organismo entra em déficit calórico severo, o fígado começa a mobilizar gordura de forma acelerada, e esse excesso de ácidos graxos chegando ao fígado de uma vez só pode, paradoxalmente, piorar a estartose no curto prazo. A mudança precisa ser gradual, sustentável e orientada por um profissional de saúde. A história da Sueli, 63 anos, assistente social aposentada de Fortaleza, é um exemplo perfeito do caminho certo. Ela chegou ao meu consultório com estartose grau 2, triglicerídeos elevados e cansaço constante. Em vez de uma dieta radical, fizemos mudanças progressivas ao longo de 6 meses. Eliminamos os embutidos na primeira semana, depois os refrigerantes, depois a margarina, depois os sucos industriais. Introduzimos mais vegetais, proteínas naturais, azeite e gorduras boas como abacate e castanhas. Resultado: em 6 meses, ela perdeu 8 quilos de forma saudável, os triglicerídeos caíram de 340 para 145 mg por decilitro, e a ultrassonografia mostrou que a estartose havia regredido para grau 1. Doutor, me sinto como se tivesse rejuvenescido 10 anos, ela me disse na última consulta. Então, para resumir o que vimos hoje, os 5 alimentos que você deve evitar depois dos 60 para proteger seu fígado são os embutidos, os refrigerantes Diet Zero, a margarina e os produtos com gordura trans, o excesso de frutose industrial dos sucos de caixinha e produtos ultraprocessados e o álcool em qualquer quantidade. Cada um desses alimentos, de formas diferentes, sobrecarrega, inflama ou intoxica o fígado que, depois dos 60, já não tem a mesma capacidade de recuperação que tinha décadas atrás. Se esse conteúdo te ajudou, considere se tornar membro do nosso canal. Membros recebem conteúdos exclusivos toda semana, incluindo protocolos alimentares específicos para a saúde hepática, respostas às perguntas mais comuns dos pacientes e material complementar que não entra nos vídeos públicos. O link está aqui na descrição. Me conta aqui nos comentários sua experiência. Qual desses 5 alimentos você consome com mais frequência e que talvez precise rever? A sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação. Meu amigo, minha amiga, quero terminar este vídeo com uma mensagem que eu dou a cada paciente meu antes que ele saia do consultório. O fígado é um órgão de uma resiliência extraordinária. Mesmo depois de anos de agressão silenciosa, com as escolhas certas, ele tem a capacidade de se regenerar, de melhorar, de voltar a funcionar melhor. Eu vi isso acontecer centenas de vezes. Pessoas que chegaram no meu consultório com o fígado comprometido, desanimadas, achando que era tarde demais e que, meses depois, chegaram com exames completamente transformados, com energia renovada, com qualidade de vida recuperada. Saúde não é sorte. Saúde é a escolha. E a informação certa, na hora certa, pode literalmente salvar o seu fígado. Você assistiu a este vídeo até o final. Isso já significa que você se importa com a sua saúde, que você quer viver melhor, por mais tempo, com mais disposição. E isso me dá uma esperança enorme. Pequenas mudanças geram grandes resultados. Não precisa transformar tudo de uma vez. Comece por um alimento desta lista esta semana. Só um. E observe como o seu corpo responde. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de ver o próximo que está aparecendo na sua tela agora, porque lá eu vou te ensinar quais são os 5 sinais que o seu fígado manda quando está pedindo socorro, sinais que a maioria das pessoas ignora por achar que são normais.
mas que podem estar avisando sobre um problema sério antes que seja tarde demais. Um abraço carinhoso. Cuide do seu fígado e até o próximo vídeo.